Creio que essa parte precisa ser melhor estudado, Alessandra. Creio que a história poderia nos ajudar nesse sentido, porque, em certo momento, no nosso contexto, por exemplo, a partir dos anos 80, começam as primeiras escritas em livro, né? Inclusive, nós tivemos aí recentemente o falecimento do seu Luiz Lana, que foi um dos primeiros indígenas, né, a publicar um livro, a escrever um livro. Depois vieram, né, já outras formas de escrita, na medida em que fomos ingressando nas universidades, né? Então, antes disso, nós não tínhamos escritas assim em prática como nós conhecemos hoje, né? Eu também conversei sobre isso com meu pai, porque em certo momento as escritas dos narradores parece padronizar assim a história como se tudo tivesse acontecido no mesmo tempo, no mesmo período, né? Ele também leu junto comigo, hoje ele já está bastante idoso, ele falou assim, olha, creio que as escritas desses meus parentes, né, que ele conhecia, eles escreveram como se tudo tivesse acontecido no mesmo tempo, na verdade não é. Então, o meu exercício de escrita, ela seguiu um pouco esse cronograma, né, como vocês falam na história, essa temporalidade, esse tempo diferentes, né? Então, quando ele descreve as histórias, por exemplo, de um deus, né, que brigou com uma gente macaco, ele vai dizer que houve um tempo em que os animais, como arara, tucano, né, papagaio, macaco, né, entre outros, eram gentes. Né? Então, imagina-se um tempo muito longe, muito longo, né? Não sabemos exatamente qual o nome do tempo nós darmos. Em certo momento, só que a questão, quando ele descreve essas histórias, ele já descreve a existência, por exemplo, de casamento, de conflitos, né, de trabalho, de roça, de, digamos assim, de raptação de mulheres, de pesca, de festa, né, de dança, né, outros tempos, mas praticado pelos animais que hoje, aos nossos olhos físicos, né, são animais, mas que no tempo que ele está descrevendo, né, eram pessoas que casavam, que brigavam, né, que trabalhavam, né, enfim, que viviam o processo xamânico também, e assim por diante, assim como detentores de poderes divinos, né? Então, toda a ação deles é que fez com que a natureza fosse se constituindo, né? Assim como a questão, por exemplo, do tamanho das pessoas, né? Então, isso pode ser explicado, por exemplo, em vários momentos vamos encontrar marcas nas pedras, né? Era um tempo em que a história apresenta, digamos, fatos que fizeram com que fosse marcado algo numa pedra, mas que, digamos, um arranhão na pedra, por exemplo, né? A história conta que, em certo momento, certo Deus, né, fez isso e tornou-se isso, né? Então, significa que eram outros tempos. Então, no meu estudo, encontrei mais ou menos 3 diferentes tempos, né? Tempos desses animais que, digamos assim, vivenciaram, e tem outro, acho que mais ou menos são 3 tempos que eu consegui detectar. Só não consegui dar um nome do tempo, né? E isso eu acho que vocês da história poderiam nos ajudar a pensar em conjunto, né? Como que nós poderíamos, porque em certo momento, se você for ler trabalhos né, de antropólogos, de indígenas sobre a região do Rio Negro, vão dizer que tudo começou na Baía de Guanabara, aí com você no Rio de Janeiro, né? E meu pai vai dizer que ali é uma das fases, né? Mas que nem tudo começou ali, né? Tivemos outros tempos, só não sabemos ainda denominar que tipo de tempo, né? Qual o nome do tempo dá, né? Porque as histórias contam isso, né? Eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de
reivindicar de vocês também esse debate em conjunto, né? Como que nós podemos chamar outros tempos? Porque na história nós temos Idade Antiga, Idade Média, né? Idade Moderna e assim por diante, né? Então, creio que essa trajetória da historiografia, né, dos tempos indígenas, claro que precisam ser melhor estudados. Creio que isso seria também uma forma, né, de dar um empoderamento à história indígena, né? Porque muitas vezes o que nós temos é, uma história sobre os indígenas, né? Não a história indígena descrita, né? Creio que esse seria o caminho para a gente pensar nesse sentido. Claro que quando se fala de tempo para os tucanos, não é somente isso, né? Mas o tempo indígena, ele é diferente do tempo urbano, né? Do tempo de trabalho urbano, já é outra coisa, né? Então, o tempo de trabalho é diferente, o tempo, né? Digamos assim também, assim como também o tempo de eu vou focar no tempo de trabalho, como que é, né? Aqui na cidade nós temos um tempo controlado, né? Você tem que acordar, você tem que estar no horário no trabalho, no tempo para sair, o tempo para, né, permanecer, o tempo para dormir, enfim, né? Ali é o tempo muito mais vivenciado, digamos assim, de forma mais livre, em certo momento, né? Mas creio que eu ficaria um pouco nesse debate, mas também lançando um desafio para vocês, né? Não diria que é uma resposta ampla ou exata, mas é um questionamento que eu também tenho feito, como pensarmos diferentes tempos, porque isso permite nós entendermos para além, né, de uma descrição que nós mesmos temos feito até aqui, né? Como pensar nisso, né? Como pensar no tempo em que o papagaio era gente? Como pensar no tempo em que macaco eram gente, né? Como pensar no tempo em que jacaré falava, enfim, né? Porque as histórias narram isso, histórias mostram isso, né? Linguagens, por exemplo, né? A língua que nós falamos, professora Alessandra, não é a mesma falada por um xamã, não é a mesma língua cantada por um, né, por um mestre de música. Então, a linguagem falada pelos personagens, né, das nossas histórias são outras, né? Então, a língua que meu pai, enquanto xamã, fala é diferente da língua que eu e Rivelino, nós falamos no dia a dia. Então, eu acho que eu lanço ao mesmo tempo um desafio para todos nós e que vocês também debatam isso, para que possamos, digamos assim, em certo momento, pensar esse tempo conosco, né? Como que nós poderíamos, assim, em conjunto, né, entender isso. Eu acho que a história tem muito a contribuir, tem muito a nos, assim, a vivenciar, a proporcionar essa vivência também, né? Porque o tempo para nós é uma revivência contínua.